Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está estudando Direito do Consumidor. Iremos falar na aula de hoje sobre as noções introdutórias. Então, é só relaxar, escutar e pegar a caneta para anotar. Vamos começar falando um pouco sobre a origem do direito do consumidor, que remonta à época pós-Revolução Industrial. A Revolução Industrial foi responsável pela mudança do campo para a cidade. Os trabalhadores que se concentravam na área rural passaram a ir para a cidade para trabalhar nas indústrias. Então foi uma época de criação de várias indústrias. E no meio dessa mudança surgiu o direito do consumidor. Houve muita busca por emprego e essa busca por emprego, essa mudança, essa migração desenfreada fez com que houvesse insuficiência de serviços públicos, pois as cidades não estavam preparadas para tamanha demanda. E houve o surgimento de dois grandes grupos, que são os fornecedores e os consumidores. Os fornecedores eles vão ter o controle dos meios de produção, e os consumidores, por sua vez, eles vão se submeter ao poder econômico do primeiro grupo, já que estes não possuem os meios de produção. Então, devem se submeter aos que possuem, que são os fornecedores. O direito do consumidor teve a sua origem em meio a uma sociedade de consumo em massa, que foi incentivado o consumo impulsivo e de maneira irracional. É um consumo em massa que persiste até os dias de hoje e está marcado nessa relação consumerista. Continuando, o direito privado se tornou insuficiente para conseguir regrar, codificar e conseguir diminuir ou equilibrar a vulnerabilidade do consumidor. Então, por isso que vai surgir um código, o direito do consumidor específico, para que consiga abranger essa vulnerabilidade, para que consiga tornar o consumidor, para que possa equilibrar essa relação, tornando o consumidor mais em pé de igualdade com o fornecedor. A ONU, no ano de 1985, estabeleceu diretrizes por meio da Resolução 39248 para o direito do consumidor. Essa resolução reconheceu uma necessidade de proteção desse sujeito que na relação consumerista é vulnerável. Então, esse foi um dos pontapés para que começasse a se pensar na proteção do direito do consumidor. Isso foi no plano internacional. O plano nacional foi com a Constituição de 88, que elevou o direito do consumidor à categoria de direito fundamental. Isso aconteceu no artigo 5º. No artigo 5º da Constituição, diz que o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. Então, por isso, o direito do consumidor conseguiu ser elevado à categoria de direito fundamental. Então, isso mudou totalmente o panorama, colocou o direito do consumidor, deu garantia, uma garantia constitucional, deu segurança ao direito do consumidor. Então, no plano internacional, a ONU deu o pontapé, lá no ano de 1985, e já em 1990, no plano nacional, aqui no Brasil, tivemos o Código de Defesa do Consumidor, que é a Lei 8.078 de 90. A finalidade do direito do consumidor consiste em proteger esse agente tão vulnerável que é o consumidor, pois ele está em uma relação de desigualdade com o vendedor. Essa redução de desigualdade entre o consumidor e o fornecedor vai fazer que o equilíbrio na relação consumerista exista. Então, o direito do consumidor vai pregar, vai visar muito essa relação de igualdade, de manter essa relação de igualdade, sempre protegendo o consumidor por ser o mais vulnerável. Como definição do direito do consumidor, nós temos que ele é um conjunto de normas, princípios que vão orientar, que vão regrar o consumidor como um agente vulnerável que ele é nas suas relações frente aos fornecedores. Nós temos um detalhe que nem sempre isso acontece. Nem sempre o foco do direito do consumidor é o consumidor em si. Por exemplo, no Brasil, o sujeito vulnerável é o consumidor. Já na França, o foco do direito do consumidor está no objeto, que é o consumo.
Então não é o agente, é o objeto que é o foco na França. Então, trouxe esse exemplo mais diferente para a gente entender que nem sempre o direito do consumidor no plano internacional, tratando todos os países, vai ser tratando o sujeito, que é o consumidor, como vulnerável. Às vezes o foco vai ser outro, que no caso da França é do objeto. Uma das características do direito do consumidor consiste que ele é um direito público subjetivo geral. Ele é uma proteção contra a ação estatal, é um direito de defesa que o consumidor tem. E ele vai servir também como uma ação afirmativa ou positiva do Estado em favor dos consumidores. É um direito a prestações. Então, nós entendemos aqui que o Estado vai salvaguardar direitos do consumidor, vai agir, vai garantir direitos do consumidor, vai agir em favor do agente vulnerável. Ele também é um direito de terceira geração, terceira dimensão. O direito de terceira geração, ele é um direito que trata mais da fraternidade, da solidariedade, são direitos difusos. Então, ele está inserido nesse direito de terceira geração. Continuando, nós temos algumas consequências do direito do consumidor ter conseguido o status de direito fundamental, ter sido elevado a direito fundamental. Primeiramente, por ser um direito fundamental previsto no artigo 5º da Constituição, ele é imutável, ele é uma cláusula pétrea, então não tem como você modificar isso e trazer o direito e retirar o direito do consumidor como direito fundamental. Ele é imutável, irremovível da Constituição, a não ser que seja criada uma nova Constituição. Mas enquanto perdurar a Constituição de 88, o direito do consumidor ele é um direito fundamental. Também temos outra consequência, que há uma eficácia vertical e eficácia horizontal, que é direta ou indireta, do direito fundamental. Isso obriga o Estado a garantir que os consumidores eles tenham respeito, sigam direitinho o direito do consumidor. Essa eficácia direta vai ser quando há no texto constitucional, quando está embasado no texto constitucional, enquanto a indireta está embasado em normas infraconstitucionais. Então tem essa diferença da eficácia, né, no plano direto e indireto. Direto, Constituição, indireta, normas infraconstitucionais. Temos também uma garantia constitucional, porque nenhuma lei pode retirar, pode reduzir essa normatividade que o direito do consumidor tem previsto na Constituição. Porque se está na Constituição e a Constituição garante essa força normativa, a eficácia é plenamente respeitada. Nenhuma lei pode restringir isso. E em um possível conflito do Código de Defesa do Consumidor com qualquer outra lei infraconstitucional, o que vai prevalecer vai ser o Código de Defesa do Consumidor, porque ele tem essa proteção constitucional, ele está lá na Constituição, então ele tem essa força normativa constitucional. Por isso que há a prevalência do direito do consumidor, do Código de Defesa do Consumidor. Agora falando um pouco sobre o princípio da ordem econômica. Esse princípio, ele assegura que o Estado possa intervir na economia para a defesa dos consumidores. Aí o Estado vai entrar mais numa parte garantista, vai ter o papel de agir, vai ter que agir em defesa dos consumidores. Esse princípio ele tem um caráter conformador. Por quê? Por que conformador? Porque o Estado ele vai intervir na economia para proteger, para assegurar que os consumidores consigam se defender. E isso acontece devido ao Estado Social de Direito que existe atualmente, que ocorre no campo do direito brasileiro. Então, nessa relação entre o consumidor e o vendedor, entre o consumidor e o fornecedor ele tem uma livre iniciativa, é garantida a livre iniciativa, só que ele deve respeitar o Código de Defesa do Consumidor. Ele tem que observar essa proteção que é dada ao consumidor. Isso serve para equilibrar o sistema
equilibrar consequentemente a relação consumerista. Então, no artigo 170, está previsto o princípio da ordem econômica, no qual fala: a ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a toda existência digna, conforme os ditames da justiça social, observar os seguintes princípios. E lá no seu inciso 5, tem lá defesa do consumidor. Então, está plenamente assegurado na Constituição o princípio da ordem econômica e a sua relação direta com a defesa do consumidor. Já em relação à competência legislativa, nós temos que a competência para legislar sobre produção e consumo e responsabilidade por danos é concorrente. É concorrente entre quais entes? A União, o Estado e o Distrito Federal. Lá no artigo 24, nós temos no inciso 5, compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre produção e consumo. No mesmo artigo, inciso 8, fala: compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor. Portanto, está assegurada na Constituição essa competência legislativa para a União, os Estados e o Distrito Federal. Essa é uma competência vertical, uma competência concorrente, uma competência não cumulativa. Por que não cumulativa? Porque a União possui uma competência para legislar sobre normas gerais. Já os Estados e o Distrito Federal, eles atuam mais de forma complementar, suplementar, de forma que a União ela não consegue suprir todos os desejos, todas as necessidades locais. Quem pode suprir melhor isso são os estados, é o Distrito Federal. Então, para conseguir adequar a legislação federal às peculiaridades locais, nós temos esse caráter suplementar dado a competência dos estados e do Distrito Federal para legislar. E caso ocorra uma inércia da União, caso a União não tenha nenhuma legislação, pode ser exercida uma competência plena do Estado e do Distrito Federal. Tudo isso está previsto também no artigo 24. Porém, temos que ter consciência de que, caso haja uma lei federal superveniente, há a suspensão da eficácia da lei estadual em tudo que lhe for contrário. Continuando falando sobre a competência legislativa, já em relação aos municípios, os municípios eles podem sim legislar sobre o direito do consumidor, quando se tratar de interesse local, está previsto lá no artigo 30 da Constituição. Como exemplo de que a competência municipal realmente é protegida, resguardada aos municípios, é realmente exercida pelos municípios, nós temos um recurso extraordinário do STF, no qual é abordado sobre os bancos, o atendimento ao público exercido pelos bancos. E por ser de um interesse local, um norma de interesse local, foi plenamente possível que uma lei municipal tratada aí nesse recurso regulasse o tempo máximo de espera na fila e também regulasse um pouco sobre o atendimento público. Então é uma norma de interesse local e que vai garantir a proteção do consumidor, e é plenamente possível. Está aqui na jurisprudência um exemplo de como pode ocorrer a competência no âmbito local, no âmbito municipal. Vale ressaltar, isso é muito importante, que esse interesse local não tem uma definição objetiva, uma definição clara, perfeitinha. Não, ainda é algo que não tem plena jurisprudência, plena lei, não tem nada falando certinho sobre isso, ainda há muita dúvida. Então você deve observar a vereança local, vai conhecer a realidade, as necessidades de cada comunidade. Então, como é algo bem específico para certos locais, não tem como legislar certinho, tudo certeiramente, garantindo as necessidades da comunidade. Não,
tem que ver cada caso. Então não há um critério geral. Tem que ter um critério específico. Há critérios específicos. Isso quem vai tratar melhor vai ser a jurisprudência, que vai tratar melhor a realidade e as necessidades da comunidade. A aula de hoje encerra por aqui e espero que vocês tenham aprendido. Até a próxima.